Pois é, eu voltei. Todos esses anos. Mentiu pra mim, mãe. Mentiu o quê, Gustavo? É que quando teu cu ela vai sair na tua cara, relaxado. E nada melhor do que retornar as produções em vídeos pra esse canal do que com Batman. Até porque, bom, eu dediquei boa parte dos meus vídeos a comentar sobre quadrinhos e cinema, então existe uma certa bagagem por aqui que me dá vontade de falar sobre The Batman, mesmo que lá em setembro de 2020, ainda bem em meio à pandemia que me levou a caminhos tão obscuros quanto o passado de Gotham, eu já tenha feito um vídeo sobre o longa, ou quase isso, né? Naquele instante eu destrinchei uma das principais referências de Matt Reeves, o diretor do novo longa do Batman, e mostrei então como um bom roteiro é feito. Se você tem vontade de escrever um roteiro, aquele é um bom vídeo pra assistir. E sim, eu sei que eu fiquei devendo alguma explicação pra vocês, porque lá de setembro de 2020 pra cá eu publiquei o total de 4 vídeos, mas isso eu vou deixar pra depois. E não é querendo me gabar não, mas... eu fiquei bem mal psicologicamente nesse último ano. Piadas à parte, vamos falar desse que vem sendo posto como o melhor filme do Batman de todos os tempos. E eu digo desde já, não, esse não é o melhor filme do Batman. Temos então novamente um filme com um personagem de quadrinhos nos cinemas, mas que dessa vez realmente parece um filme e não um amontoado de argila digital. The Batman é um thriller dramático com um tom neo-noir e nuances de um romance que se passa em uma Gotham neogótica hiper estilizada que se ilumina apenas por neons, luzes de helicópteros e, claro, o bate-sinal, que aqui funciona quase como uma extensão do Batman, responsável por causar medo nos criminosos. Pequenos momentos me fizeram lembrar de Blade Runner, acho que pela chuva constante e os cartazes luminosos do centro da cidade, mas fica por aí. É um longa sem fundos verdes que só viram cenários na pós-produção, que acabam por influenciar diretamente no trabalho dos atores, fazendo com que percam a noção de espaço para atuar, ficando com aqueles olhares perdidos e tal. E em The Batman, os trajes, os cenários, tudo é feito à mão, proporcionando uma imersão maior tanto para os espectadores, mas principalmente para os atores, a produção e a direção. Mesmo o elemento mais espalhafatoso do filme, que é a maquiagem carregada do Pinguim, ainda assim parece ser o próprio ator. E que atuação interessante essa do Colin Farrell, que buscou lá no De Niro de Os Intocáveis uma inspiração. Tem inclusive uma cena em que o Pinguim parece emular, sem ser de forma caricata, o Al Capone do De Niro. Whoa, take it easy, sweetheart. You fuck, you got nothing. Not a lot of talking to bed. You hear? Because you got nothing. You got nothing in court. You don't got the bookkeeper. You got nothing. I want you to get this fuck where he breathes. I want you to find this Nancy boy Elliot Ness. I want him dead. I want his family dead. I want his house burnt to the ground. I want to go to the middle of the night. I want to piss on his head. Aliás, fica a dica aí pra vocês. Tem um vídeo aqui no canal onde eu faço uma análise minuciosa de 2 cenas de Os Intocáveis, que é claramente uma inspiração de Matt Reeves para The Batman. Óbvio que trabalhar a origem do personagem novamente, mostrando mais uma vez seus pais sendo mortos, o colar da Marta... Why did you say that name? E todas essas coisinhas não se faz desnecessário, né? Já é um clichê tão grande do personagem que pode simplesmente ser retirado do filme. Mas esse Batman ainda precisava ser novato, né? Pra contrastar, então, de forma direta com a última versão do personagem nos cinemas, a do Ben Affleck. A principal característica do Batman do Ben Affleck era justamente já ser um Batman com muitos anos de experiência, que já está praticamente aposentado e só volta ativa por conta do Superman. E por mais que tenham usado isso, e eu goste do Bat-Affleck, com algumas ressalvas, é um ponto que me parece afastar o público. Porque não entrega as motivações que levaram o personagem a agir como ele age contra o Superman, sabe? É um Batman com história, mas essa história nunca foi contada pra nós. E não dava pra assumir que é a mesma história, por exemplo, do Batman do Christian Bale. Então esse Batman do Ben Affleck tinha uma história que ninguém sabia qual era. Teve bons momentos, principalmente a primeira aparição dele em tela, que é tão assustadora quanto a do Batman do Robert Pattinson, mas não pareceu vingar. A pegada em Batman vs Superman era bem diferente. Até em Liga da Justiça, na versão do Zack Snyder, lógico, aquele Batman parecia meio fora do lugar. Antes dele, tínhamos o Batman do Bale, que talvez seja o mais próximo desse que temos hoje.
O Batman Begins, o primeiro da trilogia, é uma origem digna para o universo do Nolan, mas se difere bastante do tom do The Dark Knight, a sequência. E enquanto The Dark Knight mais parece uma versão do Nolan de Heat, Fogo contra Fogo, possivelmente o melhor filme do Michael Mann, que tem tipo De Niro e Al Pacino juntos numa caça urbana absurda, esse The Batman do Matt Reeves brinca mais com suas referências. É uma mistura do roteiro de Chinatown com Seven, enquanto o design de produção meio que se inspira em Zodíaco e as jogadas de câmeras e de reviravoltas funcionam à la Hitchcock. Se Coringa é pastiche, como eu disse naquele vídeo de 2020, The Batman com certeza não é. É tudo isso sim, mas ainda mantendo a originalidade. E claramente esse é o filme do Batman que mais carrega uma visão Hitchcockiana, como eu disse, com planos que abarcam a perspectiva subjetiva do Batman, enquanto outros tentam mostrar planos mais abertos, objetivos, que abarcam o espaço quase como um todo. É um filme! Não é uma sequência de piadas e mais piadas que montam uma comédia com pequenas doses de drama. E só um parênteses, eu gosto de alguns filmes da Marvel, mas eles são isso. E sério, qualquer pessoa que diga que sente falta de um Batman com piadas, engraçado e que veste uma bermuda por cima do seu uniforme, tá sendo completamente, extremamente prepotente, como se olhasse o todo de cima, feito um deus. Tipo, o Batman não é assim há o quê? 60 anos? Ou pelo menos desde a sua atualização mais pesada nos quadrinhos, que a gente pode falar que o Frank Miller é meio que o responsável, né? Por falar em HQs, né, os resquícios dos quadrinhos são bem perceptíveis no longa. Até mesmo em grandes questões acerca do Batman ser capaz de amar, ou ao menos ter essa opção, como no recente arco do Tom King com o personagem. A referência mais visível e fácil de captar vem de Batman no 1, porque o filme esfrega na nossa cara que esse é o ano 2 do Batman. E bem, apesar dos recordatórios não serem exclusivos dessa HQ, o tom que a narração do longa tem se assemelha muito ao jeito que o Bruce Wayne narra os acontecimentos no quadrinho. Batman Veneno também parece ser referenciada levemente, ao passo que os acontecimentos com Gotham no final parecem ter saído diretamente de Terra de Ninguém. E por se passar no Halloween, é óbvio que a gente pode forçar e falar que Batman ao longo do Dia das Bruxas também tá ali, né? É perceptível um estilo que vibra como os anos 70 na própria imagem do longa. Principalmente na luz, um esbranquiçado diferente que lembra filmes gravados em película. Eu chamo atenção aqui pro quão importante é a presença desse tom de branco em um filme que se passa boa parte de suas cenas no escuro, à noite. Eu contei pouquíssimas cenas com o Bruce Wayne, mas ainda menos com a luz do dia. O Batman, então, que carrega preto em todo seu uniforme, se mostra presente somente nas noites e nas madrugadas. Ele está ainda o tempo todo mascarado, né? E ele precisa impor o medo de alguma forma. E cá entre nós, o tom de voz, ele já foi um problema para vários dos antigos atores, né? É só lembrar do Val Kilmer. Wait. I have a riddle for you. I see without seeing. Darkness is as clear as daylight. What am I? A genial solução, então, é escolher o Robert Pattinson, que entrega muito na atuação só com o olhar. Vale lembrarmos das cenas com Robert Pattinson em The Good Time, aquele outro bom filme dos irmãos Safdie, que são os diretores de Uncut Gems. E... eu ainda sonho com Adam Sandler em um filme desses assim de novo. Tem também o Farol, né, que algo me diz que o uso do preto e branco em O Farol favorece esse argumento de que o Robert Pattinson funcionaria como o Batman. Bem, vamos voltar para a forma que o branco aparece no filme e os olhos do Batman, né? Nos quadrinhos, o Batman é recorrentemente desenhado com os olhos da máscara na cor branca, que na verdade não é cor, é luz pura, mas vocês me entenderam. A luz como esperança em meio à escuridão. Esses olhos brancos em máscaras, eles ganham vida em CGI quando feitos em filmes de comédia com heróis, como é o caso do Deadpool, que, se não me falha a memória, foi o primeiro a utilizar essa técnica, que depois foi espelhada em movimentos para expressão nas máscaras do Homem-Aranha na Marvel Studios. Mas não dá pra fazer isso com o Batman, principalmente por conta do gênero do filme. Então a direção opta por deixar os olhos de Robert Pattinson ganharem todo o destaque, fazendo o olhar aparecer em tela quase sempre de baixo para cima, né? Como se o Batman vivesse inclinado, com um peso, uma angústia capaz de entortá-lo fisicamente. O branco dos olhos, das lanternas, das luzes ganha destaque, e ao mesmo tempo que também recebe um ruído próprio de filmes mais antigos. E isso se assemelha muito mesmo a Seven, como vocês podem ver. Esse efeito de luz em The Batman aconteceu graças a um processo um pouco complicado, onde o filme digital, já finalizado, foi passado para filme em película e depois digitalizado novamente, acarretando em brancos e certos ruídos na imagem
que criam essa atmosfera única pro longa. E obrigado, Craig Fraser, por existir. Pra quem não conhece, o diretor de fotografia trabalhou em Duna e utilizou esse mesmo processo no longa do Villeneuve. Eu sei que esse não é o único detalhe que dá a magnitude que esse filme tem, mas é um dos que mais vale frisar aqui, né? Tipo, só pra citar mais uma coisa absurda de boa. Essa cena com o Batman caminhando de ponta cabeça, meio que na perspectiva de visão do Pinguim, que tinha capotado o carro, mas ao mesmo tempo parece que o Batman é realmente um morcego pendurado de ponta cabeça. É uma cena, tipo, sinistra. A própria aparição do Batmóvel é tenebrosa. E eu uso aparição aqui porque é isso que aquele carro é. A aparição de um demônio escondido no canto, vindo diretamente do inferno. It was at this moment that he knew. He fucked up. O que não falta nesse filme são cenas sinistras, sejam as que causam medo e um arrepio na espinha, ou as que são lutas sinistras, né? Até a mais calma das cenas carrega uma tensão, e por mais que haja um discurso que busca linkar esse Batman ao emo, as cenas da boate só me fizeram crer que esse é o Batman mais próximo do hard techno que nós temos. Bem mais próximo do hard techno do que do emo, eu ouso dizer ainda. E se você tiver na dúvida, abre o trailer do filme aí, coloca qualquer uma do Stan Christie pra tocar e vê se não casa perfeitamente. Esse Batman, ele pode não ser gigantesco, mas ele ainda carrega esse tom tenebroso. A primeira aparição dele, assim, né, ele saindo das sombras, é meio esquisito. Aliás, alguém, por favor, pode me passar o treino de peito que o Robert Pattinson fez pra atuar aqui? Porque, tipo, o maluco tá shapeado. Pode não tá grande igual o Ben Affleck, mas tá shapeado. Só que o Robert Pattinson não é o único a dar um show de atuação e ter uma presença incrível no longa. A Zoe Kravitz é simplesmente a melhor mulher gato que já passou pelo cinema. E a tensão sexual que existe entre ela e o Bruce é absurda. E nada parece se concretizar ali de fato, né? Porque o Bruce é esse cara social awkward que parece nunca ter tido contato sexual algum. The bat and the cat. It's got a nice ring. Eu gosto de você. E gosto de ficar com você. Ai, minha vaida. Você é sweet. O sonho pras mim. Ai, vou correr! Que casal. É a verdadeira definição de tanto faz. Eu acho que o único grande problema pra mim foi que meu amigo pessoal Andy Serkis não recebeu tanto tempo de tela quanto os outros personagens. Pois é, o seu Alfred aparece meio apagado na trama e a parceria real do Batman fica mesmo com o Gordon, por conta de seus objetivos parecidos e tudo mais, o que novamente me faz lembrar bastante de Ano 1. Não dá pra sair do vídeo sem falar o quão interessante esse charada do Paul Dano é. Obviamente ele só é como é por conta do Coringa de The Dark Knight, até o modo de ameaçar através de vídeos de baixa qualidade enviados pelo celular é o mesmo, mas a reviravolta do final e a motivação dos dois é bem diferente. O charada é realmente um incel maluco que busca através da internet outros incels que irão se identificar com ele, né? Bizarro, né? Mas o Twitter é assim. Brincadeira, eu uso o Twitter, pode me seguir lá se você quiser e eu não sou assim. O Paul Dano é incrível. A cena do interrogatório é de uma tensão surreal que dá pra praticamente cortar no ar de tão pesada. O charada repetindo lentamente o nome do Bruce, né? Bruce Wayne. E o olhar do Robert Pattinson novamente entregando tudo, né? Ali com certeza não passava uma agulha. Que cena. É uma das melhores do filme. Se você conheceu o Paul Dano agora, dá pra ver pelo menos esses dois filmes aqui que o cara simplesmente entrega tudo na atuação também. Que é o Suspeitos, de 2013, dirigido pelo Villeneuve. Opa, segunda menção a ele aqui. I recognize these girls. I didn't see them. May I sit down? What do you do in the RV? Answer my question. Sleep there. You sleep in there. Why was the RV parked outside the house? I went for a drive. E óbvio, Sangue Negro, do Paul Thomas Anderson. You have arthritis, don't you? Yes, I do. Yes, the devil is in your hands and I will suck it out. O charada ainda tem essa questão com a música, com aquela canção de Ave Maria e
Falar em música, a trilha sonora do Michael Giacchino é incrível, possivelmente o melhor compositor de cinema dos últimos tempos, eu ouso dizer. Ele fez The Batman, ele fez Os Incríveis e, tipo, você consegue ver o tom do filme pelas músicas. Duvida? Saca só. Que trilha, que trilha. Eu fiquei só esperando tocar essa versão aqui de Ave Maria. No final do meu outro vídeo sobre o filme, aquele de 2020, eu comento que eu gostaria que o final do The Batman fosse com um tom meio esqueça Bruce, é Gotham, referenciando o final de Chinatown com o Jack Nicholson, que busca mostrar que, apesar dos atos do personagem principal e de sua vontade de fazer o bem, a cidade continuará assim, repleta de problemas, frutos de uma luta insuportável por poder, abafada pelas instituições que a compõem. Mas o final de The Batman é mais esperançoso, eu diria. E essa mudança só vem por um motivo, né? A passagem do Batman como vingança para o Batman como herói. Passagem essa que só se torna possível de fato quando a frase dita pelo Homem-Morcego cai na boca daqueles que ele combate, esvaziando-se então de sentido. É um ótimo final pro arco do personagem, amarrando de forma honesta com o próprio filme, mas que me trouxe um pouco de esperança demais, eu diria. Por quê? É o que eu tinha dito, né? Gotham continuará sendo esse espaço de malucos lutando por poder, ainda mais com o Falcone agora morto, com a estrutura que corria por debaixo dos panos meio que à mostra, mas nem tanto. Afinal, o Pinguim e possivelmente outros personagens que ainda não apareceram em tela estarão em busca de controle de território. Aliás, eu acho que isso deve ser o plot da série que o Pinguim vai ganhar na HBO Max. E como pode, né? Um personagem tão obscuro quanto o Batman trazer em si um resquício de esperança no final. Talvez fosse isso que esse canal precisava. É uma dose direto na veia do que eu precisava nesse momento. E somente um adendo sobre o Coringa e a cena deletada que divulgaram hoje. O visual parece bem diferente dos filmes que saíram até então, e eles parecem buscar um Coringa mais deformado, que talvez nem se importe com o visual de forma alguma. E ao trazerem o Batman para buscar ajuda com o vilão, colocam no mesmo patamar de personagens como Hannibal, por exemplo, o que por si só é muito interessante. Só essa cena já fica visível que o ponto desse Coringa é a questão moral do Batman, ou melhor dizendo, a dubiedade das ações do personagem. É um vigilante mascarado acima da lei ou um homem somente atrás de vingança? O que difere então dos que são tidos como loucos, que estão encarcerados no Arkham? Ficam então essas questões para um próximo filme do Batman. Eu só acho que essa cena do Coringa só ficaria melhor se fosse desse jeito. Coringa, entrega! Pizza! Obrigado! Eu sou Gabriel Guinan, obrigado por assistir esse vídeo e, bom, eu sei alguns temas que eu gostaria de trazer aqui pro canal, voltando à ativa, e se vocês não se incomodarem, é lógico. Recentemente o filme do Homem-Aranha saiu para baixar, quer dizer, ficou disponível nas plataformas de streaming, e tem umas coisas daquilo lá que eu queria falar. Também tem uma coisa, né, essa coisa do melhor filme do Batman, pois é, eu tenho. Agora falta eu saber se vocês querem que eu faça mais vídeos aqui. Então, se possível, deixa um comentário aí. Faz tempo que eu não converso com vocês e ia ser uma boa bater um papo com vocês nesse momento agora. E, além disso, obrigado por assistir esse vídeo. E até mais. Hey,
That's pretty good.